Boa noite, Beatriz. Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos. Bom, são 18 horas. A minha sugestão é aguardar 3, 4 minutinhos. E aí começamos. Nós temos 50 inscritos, já são 20 presentes, então acho que já tem quórum suficiente. Mais 2 minutinhos e começamos. Fecha todas as petições, você. Juliana, por favor, microfone. Espera que eu não mandei para todos aqui. Bom, acho que agora podemos começar, né? Já demos aí 3 minutos, já temos 25 participantes aqui na sala, metade dos confirmados, então já está aqui presente. Bom, boa noite a todas e todos, sejam todos bem-vindos a essa sessão virtual. Eu sou o Guilherme, da Assessoria de Relações Internacionais, e hoje nós temos aqui o professor Afonso, talvez a maioria de vocês já conheçam, é professor aqui da casa, que gentilmente se dispôs a apresentar um programa bastante interessante do governo britânico, que é um programa de bolsas chamado Chevening. Então, eu quero só fazer uma rápida introdução ao professor Afonso e ele vai tocar a apresentação com vocês na sequência. Então, o professor Afonso Carlos Braga, ele tem um MBA em Warwick, no Reino Unido, justamente usufruindo de uma bolsa Chevening. Tem um mestrado em administração aqui em São Paulo pela PUC. Ele é professor tanto da pós-graduação do INSPER quanto da graduação aqui na Mauá. Ele dá empreendedorismo e marketing aqui no Instituto Mauá de Tecnologia. 25 anos de experiência profissional em empresas variadas, multinacionais principalmente, como Unilever, Walt Disney e Accenture. Em 2004, ele participou na implementação do Burger King no Brasil, construindo uma nova marca a partir do zero. Durante a sua passagem na Disney, ele recebeu um prêmio internacional da Travel Industry Association of America como a melhor campanha de marketing internacional ao consumidor, com o show da Disney no Rio, a Millennium Laser Show. Além de tudo isso, ainda é pai de 2 filhos, casado, gosta de jogar tênis, carros antigos, viajar, enfim. E é muito gentil de estar aqui compartilhando a experiência e incentivando os alunos para que usufruam também para que conheçam e possam se candidatar e usufruir também da Bolsa Chevening e formarem-se aí World Leaders, que é o que a Bolsa pretende. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor, pela sua disponibilidade hoje. E eu espero que todos aproveitem aí a sessão com o professor Afonso para tirarem dúvidas e planejarem-se aí para no futuro, aqueles que se interessarem, possam candidatar-se às bolsas. É isso. Professor, é contigo. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço aí a introdução. Aos que são alunos, ex-alunos, que já me conhecem aí, bom reencontrar vocês aqui, poder falar um pouquinho aí sobre o que é o Chevening, o que é essa bolsa de estudos, e é uma grande oportunidade, né? Felizmente, foi para mim, quem sabe, pode ser para algum de vocês que têm interesse. Eu sempre quis ter esse tipo de experiência internacional. Com 15 anos, eu fiz um intercâmbio, eu fui para os Estados Unidos, foi, na verdade, onde eu peguei, né, fluência, um conhecimento mais avançado na língua, tanto que eu, na volta, lá com 16, 17 anos, já obtive o First Certificate,
Então, é uma coisa que eu sempre me atraiu, eu ter experiências internacionais. E quando eu comecei minha carreira, né, que o Guilherme contou aí, que eu comecei na Unilever, como trainee na Unilever, apesar de formado em engenharia mecânica, na Mauá, fui parar na área de marketing, né, como trainee, eles dizem que ensinam, eu falei, então, verá, me ensina que eu acho que eu aprendo. E eu aprendi mesmo. Aprendi, fiquei na área, gostei da área. Depois da Unilever, eu trabalhei na Insepa, no Paraná, e quando eu tinha lá já meus 10 anos de experiência na área de marketing, já estava lidando direto com diretores, etc., eu queria ter essa experiência internacional mais aprofundada, e não só um intercâmbio de alguns meses. Queria ter sido expatriado na Unilever e não fui. Então, eu vim ao longo dos anos planejando, tá, ter uma experiência internacional, e o MBA entrou no meu radar. Então, eu estou falando do ano 2000, gente. Estou falando de 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Eu já fiz meu application lá em 1996, 7, todinho pela internet, apesar de eu ser o internauta número 400 da cidade de Curitiba. 400 pessoas acessavam a internet na cidade, acredita? Mas já foi feito tudo online, como vocês vão ter que fazer também. E um grande motivador foi isso. Então, vocês precisam ter grande motivação pessoal. Isso é uma conquista pessoal. Vocês realmente têm que ter esse desejo, têm que ir atrás, têm que ter dedicação, ler direitinho. Eu vou mostrar algum material aqui para vocês, eu, inclusive vou pegar o próprio site do Tivening, que eu acho que está super explicado. Mas quem quer ter esse tipo de experiência, ela não vem para casa, ela vem por dedicação. Tá? Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Eu queria muito e eu acabei conquistando. Tá? Mesmo se eu não tivesse a bolsa, eu teria ido. Por quê? Porque eu já trabalhava há 10 anos, eu juntei dinheiro, eu me planejei para isso e fui. E fui numa situação, talvez até um pouco, né, não tão comum, vamos dizer, porque eu fui com a minha esposa e minha filha. Eu já era casado, minha filha tinha 1 ano e meio de idade, voltou de lá com 3, né? Ela aprendeu, ela se alfabetizou em inglês, tadinha, né? Mal entendi o que estava acontecendo em volta dela. Mas tem que ser assim, um objetivo pessoal forte, e no meu caso foi o objetivo da família também, né? Então viramos uma família de estudantes e fomos para lá. Como é que é isso, então? Como é que é atrás de uma bolsa dessas, tá? Deixa eu compartilhar minha tela, que eu acho que fica mais fácil de eu mostrar para vocês, e depois eu vou abrir para perguntas e respostas, tá? Vou pegar o próprio, que nem eu falei, eu vou pegar o próprio site do Tivening para mostrar aqui para tá? O que vocês têm de referência, onde que vocês têm que buscar as informações. Então, se vocês entrarem pelo link que está lá no e-mail, que foi da live, etc., mas basicamente isso aqui, ó, tivening.org, scholarship/Brasil, tá? Esse nomezão que está aqui. Vocês vão entrar na tela principal. E na tela principal, vocês já vão ter algumas dicas importantes, tá? Uma das mais importantes é isso daqui. É uma seleção que tem que cumprir um timeline. Então, quem realmente já estava indo atrás, interessado, espero que já tenha tido a oportunidade de olhar alguma coisa. Então, temos uma data limite. A data limite é agora, dia 2 de novembro. Depois disso, só no outro ano. Tá? E respeitando esse guideline, aí vocês conseguem, então, né, começar a pesquisar, a começar a investigar aqui os detalhes do que vocês podem fazer. Então, começa por quem pode aplicar. Né? Então, o primeiro slide, o primeiro link aqui vai falar, puxa, mas então, quem que pode aplicar? Será que eu tenho condições de aplicar? E aí vocês vão ver, ao clicar aqui, e quem são as pessoas que podem aplicar? Quem é elegível? Tá? Então, vocês vão poder entrar no detalhe aqui, eu não vou colocar no coisa, mas basicamente é o seguinte, já tem que estar formado. Então, tem que ter o curso de graduação formado já, e tem que já ter trabalhado, acho que são 2.000 horas, dá 2 anos de trabalho, tá?
Então, vocês têm que comprovar que tenha 2.000 horas de trabalho, experiência profissional, tá? Pode ser acadêmica também, não tem problema, eles não fazem distinção, mas é um tipo de carteira assinada, ou seja, uma comprovação de que vocês já têm uma atividade profissional ou acadêmica de 2.000 horas, pelo menos. Então, não é para recém-formado. Essa bolsa, ela está buscando identificar o quê? O que eles chamam dos líderes do futuro, tá? Então, a Inglaterra é um país que durante muito tempo, né, mais de um século, foi um dos países que dominou o planeta, né? Estava espalhada pelo mundo inteiro. O Commonwealth, que eles chamam, são esses vários países avançados, né, fora lá da ilhazinha deles, lá na Europa, onde tinham domínios ingleses, né? Então, vai desde Índia e tantos outros países ali na Ásia, veio para a América, né? Os Estados Unidos depois teve a sua independência, então, mas eles criaram essa cultura já há muito tempo, de que fez o seguinte, eles entenderam que, claro, como domínio, como império era até incorreto, e eles queriam manter um contato com todos esses países e talvez até outros. Ou seja, identificando oportunidades de bom e velho networking, que tanto se fala, a gente tanto fala na escola, etc. Então, o que eles fazem com esse evening é isso, identificar pessoas nos mais variados países, que eles imaginam que vão ser líder de alguma maneira, pode ser líder acadêmico, como eu falei, pode ser em empresa, pode ser gerente, eu já era diretor, né, estava chegando ao nível de diretoria em empresa, mas pode ser influenciador de alguma outra maneira, você pode estar fazendo seu mestrado, tá, mais acadêmico, vamos dizer, mais científico, e através da sua tese você desenvolver um sistema de dessalinização de água, que isso vai ser bom para o futuro do planeta. Eles vão te apoiar nisso, porque talvez pelo seu invento você vai conseguir causar essa influência. Então, não é a liderança no sentido sou chefe, mandou, sou bonzão. Não, tá? É uma liderança no sentido pessoas que têm na sua mentalidade que eu vou fazer diferença. Eu vou fazer alguma diferença. Eu vou fazer algo que vai mudar esse mundo do jeito que ele está. E eu já formei muitos de vocês aqui na Mauá com essa mentalidade. Então, acredito que realmente vamos conseguir identificar essas pessoas. Então, essas são as pessoas que eu vou aplicar. Tem que ter esse tipo aí de mindset. Deixa eu só tirar isso daqui, gente, que está me atrapalhando. Tem o controlezinho. Tá? Então, aqui fala um pouco de quem pode aplicar. Tá? O que mais eles falam aqui? Que curso eu posso fazer? Tem muitas possibilidades, tá? Então, a hora que vocês colocarem aqui no Find a Course, tá? Então, vamos ver, que curso que vocês podem fazer? Tem as mais variadas áreas, tá? Só que não são todas as áreas. Então, por exemplo, MBA, do jeito que eu apliquei, e o ano que eu fiz, na mesma faculdade que eu fui, em Warwick, nós éramos 4 bolsistas. Olha que interessante. Naquela época, eles ainda conferiam essas bolsas para MBA, em business. Hoje não confere mais, daqui a pouco eu vou entrar no detalhe de bolsas que eles estão atribuindo, tá? Mas aqui vocês vão poder, né, clicar e também entrar em detalhes de que cursos são aplicáveis para isso. Mas é muito abrangente, tá? Basicamente, né, na hora que a gente for pensar em cursos que dá para aplicar, são nas áreas, que tem as áreas aqui, acho que está aqui, isso, tá? As áreas de impacto passam por clima. Então, se você tem estudo, quer estudar essa parte de mudanças climáticas, de sustentabilidade, tecnologia dentro de sustentabilidade, então tem muito espaço dentro dessa área. Então, se há uma área que você gostaria de estudar, clima, tá? É uma das grandes áreas de estudo que tem muitas variações. Então, vocês clicam aqui e vão ver os possíveis cursos, possíveis bolsas e cursos de universidades da Inglaterra que têm estudos nessa área. Aí você aplica para um mestrado nesta área. Igualdade. Tá? Então, uma das coisas que eu aprendi, nossa, naquele meu MBA lá atrás, né, 20 anos atrás, quando eu fiz ele na Inglaterra, é a questão da igualdade.
um dos motivos deles terem essa bolsa é isso. Eles querem que outras pessoas, outros cantos do mundo tenham igualdade de condições para poder ter uma educação superior, para poder ter um aprendizado internacional. Os cursos todos que vocês aplicam e que vocês depois, eventualmente, se passando, vão fazer, vão ter salas de aula e não vai ter só inglês, não, nem só indiano, né? Vai ter pessoas de vários lugares do mundo. No meu MBA, por exemplo, o limite máximo de britânicos era 45%. 55% eram internacionais. Então, eles fazem questão de ser um curso bastante internacional, com gente de todos os cantos do mundo, porque o aprendizado cultural disso é muito interessante. Eu convivi com chineses, com mexicanos, pessoas da América Latina, da Europa, gregos, gente da África. Então, eu consegui conviver e aprender sobre, né, culturas de vários países, né, durante esse período que eu fiquei lá, que normalmente é de um ano, tá? As bolsas são de um ano. E tem a área de liderança, ó. Então, ainda tem, sim, uma possibilidade em business, tá? Não é a mais frequente, mas também tem na área de business, né? Para vocês terem uma ideia, eles me passaram, eu não sei se vai dar leitura, qualquer coisa eu aumento, eu dou um zoom maior aqui, tá? Deve estar ruim de vocês verem, deixa eu dar um zoom aqui. Olha, eu fiz um levantamento, aqui está a lista, acho que tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Tá, tem uma pergunta aqui, deixa eu responder rapidamente essa pergunta aqui da Beatriz Soares, a questão do Brexit, a possibilidade de trabalhar na Inglaterra. Neste caso específico, ótima pergunta, tá? A bolsa do Chevening é para criar lideranças na Inglaterra, mas nos seus países de origem. Então, vocês vão assinar um termo, um acordo, em que vocês voltam para o seu país e ficam pelo menos 2 anos. Então, esta bolsa não serve para quem quer aplicar porque quer ficar na Europa, porque quer ir para outro país, quer sair do Brasil, tá? Aí vocês, ao fazer o application, vocês vão ser desconsiderados. Então, essa aqui é para quem vai, aplica, conhece, assimila conhecimento, depois volta e vai continuar pelo menos 2 anos aqui no Brasil. Bom, então eu peguei a lista, né, dos 53 bolsistas do ano passado, em que áreas que eles aplicaram. Então, vocês podem aplicar, olha, a grande maioria, ó, mais de 50%, Master of Science. Tá? O que é o Master of Science? Por exemplo, o MBA não está aí dentro. É em ciências mesmo, em ciências e nas mais variadas ciências. Mas olha, aqui, ó, por exemplo, ó, Information Security. Tá? Outro exemplo, Education, Leadership. Então, tem muitas áreas de, olha, Early Childhood Development, né? Então, como é que faz para ter a infância com desenvolvimento sustentável e não, né, as desigualdades que a gente vê por aí? Até na área de biologia, psiquiatria, psicologia. Então, é bastante extenso, mas é uma ciência aplicada, ou ciências exatas, tá? Tem matemática, esse tipo de coisa. MPP, ó, é Public Policy. Então, se vocês têm o objetivo de estudar políticas públicas, etc., aqui, ó, Law, pode ser em Direito, tá? Inclusive Master of Arts. E não é pouco, olha, ó, é o segundo maior, ó. Master of Arts. Tem um bolsista do ano passado que ele era formado em teatro e conseguiu lá o seu mestrado para fazer na Inglaterra, tá? Então, existem bastante possibilidades aí em vários cursos, e esse é uma das coisas que vocês devem buscar. Em que área vocês vão querer fazer seu mestrado. E em termos de localização, a grande maioria foi para Londres mesmo, tá? 26 desses alunos acabaram indo para Londres. Vamos fazer uma porcentagemzinha aqui. Não, dá para ver. Mas acaba, né, outra metade ficando espalhado pela Inglaterra. E olha que interessante, as outras 2 faculdades super conhecidas, né, que todo mundo já ouviu falar, sonha, Oxford e Cambridge. Tá? Essas 2 não aceitam tanto, porque em todas essas escolas, lá não tem ensino público que nem aqui no Brasil, tá? Elas são todas pagas, são todas privadas,
tem que ser pago. Como elas são mais caras, tá? Então eles acabam atribuindo menos bolsas para essas escolas, porque aí a bolsa tem um limite de valor que eles podem conceder. Então, Oxford e Cambridge é um pouco mais difícil, se o seu sonho é um dia estudar em Cambridge ou Oxford, tá? Então, não é um lugar muito fácil de conseguir bolsa. Bom, então aqui são essas as possíveis áreas de estudo, tá? E olhando um pouco mais a fundo aqui, né? Então, né, nessas áreas de impacto, que são essas... Tem lá o Annual Report. O que é o Annual Report? Mostra um pouquinho, né, vocês podem baixar esse Annual Report, de onde que as pessoas... Quais são os principais cursos que essas pessoas fazem, tá? Então, tá vendo? Olha, ciências sociais é muito forte, tá? STEM, né, que é aquele... que tem a ver com as matemáticas e engenharias, tá? Então, é Science, Technology, Engineering e Matemática, tá? É um outro grande grupo. Tem sim, olha, né? Para o Brasil talvez não tinha tido muito, mas tem, ó, em Business e Management, Saúde, Law e Artes. Então, várias áreas são possíveis de se aplicar. Outro dado interessante. Acho que é isso daqui. Não, daqui dessa parte aqui é interessante. Eu estou dando um monte de dicas gerais só para vocês se situarem, tá? E aí daqui a pouco eu abro um pouco para perguntas e respostas antes de dar mais um recado para vocês. E outro ponto interessante, ó, só para fechar, para abrir uma primeira sessãozinha de perguntas e respostas, depois eu tenho mais um detalhezinho para mostrar. No caso de Brasil, o que aconteceu, né, com as pessoas que aplicaram aí o ano passado aqui do Brasil? Ó, olha que interessante, são 1.500 application forms, não é pouca coisa, tá? Então é bastante realmente. Já faz o filtro aqui, olha, ó, de 1.500 baixam para 300, tá? Só um quinto passa para a segunda parte. E o que é essa parte aqui? Significa que vocês têm que fazer um application form, ele é todinho por escrito na primeira parte, na primeira etapa. Todinho em inglês. Vocês têm que entrar ali online, fazer uma primeira parte que é totalmente online mesmo, antes de mandar I6, etc. Aí desta parte que vocês vão depois mandar outras comprovações, como idioma inglês, etc. Tá? Então, um dos testes a ser feito é o IELTS, tá? Puxa, não lembro o que significa IELTS, mas é um teste específico mais da Inglaterra. Ele é equivalente ao TOEFL, mas ele é específico lá para a Europa e para a Inglaterra, tá? Vocês vão ter que aplicar a fazer esse teste, tá? Ele é disponibilizado em várias escolas, então isso não é muito difícil de vocês conseguirem fazer. E muito provavelmente por causa da pandemia, hoje é provável até que seja alguma possibilidade de ser feito online, tá? Então, tem que comprovar que tem um bom nível de inglês, né? Tem que ter um nível 6 e pouco acima nessa prova, a nota vai de 0 a 9. Que nem eu falei, quando eu fiz, por sorte, eu já tinha feito intercâmbio, 8 tanto, então o inglês não foi um problema para mim. Vocês vão ter que aplicar para o teste de inglês e fazer o application form. Então, deste application form, eles vão fazer o quê? Um shortlist. Ou seja, ainda assim, só alguns outros poucos são chamados para uma entrevista pessoal. E vocês vão dar uma entrevista pessoal, tá? Quem foram esses 300 que foram para shortlist, tá? Olha, até mais mulheres do que homens. Interessante, né? 2/3 de mulheres, 1/3 de homens. Mas não tem nenhuma preferência, tá? Nenhuma. Para sexo, raça, não há preferência para isso. Tampouco preferência por região do país. Aqui é só questão de volume. É que tiveram muitos mais candidatos da região sudoeste, tá? Da região sudeste e da região sul. Então, com isso, teve mais candidatos. Mas olha só que interessante, ó. Proporcionalmente, teve mais candidatos do sul até do que Brasília. Mas dos que foram aprovados, olha só que interessante. Agora vamos ver os aprovados. Quem foram os aprovados? Continuou, né, um pouquinho mais, ainda mais, um pouco mais feminino do que masculino, né? Agora 60
65 e 35. Equivaleu, ó, por exemplo, Brasília com o Sul. Porque isso vai depender de cada um de vocês. Essa eles são especialmente treinados para identificar aquilo que eu falei no comecinho desse nosso papo, tá? Eles são identificados para ver se você tem o tal do brilho no olho, se você tem realmente essa vontade de fazer esse mestrado fora, de ter essa experiência internacional, que conhecimento que você quer ter, que competências, né, que você vai estar aprendendo para depois repassar isso para frente. É isso que eles querem ver, tá? Nessas entrevistas. Eu vou, então, dar uma pequena interrompida agora para eu poder pegar algumas perguntas que eu acho que talvez tenham vindo aqui. Eu não consegui ler o chat, tá? Porque eu estava compartilhando a tela, para dar a chance de vocês perguntarem mais alguma coisa, mas eu tenho mais um materialzinho ainda para mostrar para vocês. Então, deixa eu ver se tem perguntas aqui. O Gustavo Kobayashi mandou uma pergunta que eu comentei que eu fui para intercâmbio após 10 anos de atuação no mercado de trabalho, tá? Então, esse intercâmbio internacional, ou seja, esse mestrado internacional, mesmo MBA, vamos imaginar que vocês não apliquem para a bolsa, que vocês vão aplicar para MBA, gente. Tem muitas possibilidades, tá? É interessante, sim, ter pelo menos 2, 3 anos de experiência já, tá? Mas se tiver mais um pouquinho, é até melhor. Não uma experiência por tempo de trabalho, mas talvez por atividade que vocês tenham tido. Então, se você já teve a oportunidade de liderar grupo, liderar pessoas, ter trabalhado com ferramentas diferentes, hoje em dia tem coisas muito novas do que a época quando eu fiz. Então, se você já teve, por exemplo, experiência com BI, Business Intelligence, sabe, essas coisas que são do momento, um pouco de programação, que são as coisas do momento, isso é muito valorizado. Então, essa experiência pode ser suficiente. Quando eu fiz meu MBA, aconteceu isso. Como eu já tinha 10 anos de experiência, tinha algumas pessoas também com bastante experiência, que nem eu. O meu curso, em média, pessoas tinham 7 anos em média de experiência profissional. Então, tinha alguns com menos, tá? Com 3, 4 anos, e algumas até com mais do que eu, que já tinham 15, né? 20 anos de experiência, mas eram poucos, tá? Mas eu era um pouquinho mais experiente que eles. Por que que me ajudou? Como eu já tinha visto um monte de coisa na prática, na hora de leitura de casos, porque a hora que vocês forem estudar, gente, se prepare para estudar muito, para ler muito. Tá? Vai ter muita leitura, talvez hoje em dia já tenha coisas em vídeo, etc. Mas como eu já tinha a parte prática, eu conseguia ler com mais velocidade os casos. E estava mais preparado para, por exemplo, tem muito case study, né? Estudo de caso que é feito em sala de aula e tal. Então, eu tinha mais traquejo, né? Já tinha, né, ganho experiência para poder aproveitar melhor aquilo. E quem não tinha experiência tinha que compensar estudando mesmo, lendo mesmo. Então, as pessoas passavam final de semana lendo, estudando, etc. Então, se você vai inexperiente, você tem que compensar estudando. Então, pode ficar um pouco pesado. Então, pelo menos uns 4, 5 anos de experiência, ou pelo menos ter essa experiência de ter liderado equipes, de ter trabalhado com ferramentas, essas ferramentas mais atuais, ajuda, tá? Tem uma pergunta aqui sobre Oxford e Cambridge, né? São mais difíceis, oferecem menos bolsas? Não. Na verdade, assim, o que aconteceu quando eu prestei? Eu tive a sorte, né? Como eu falei, eu já trabalhava há um tempo, tinha trabalhado na Unilever, tinha viajado em vários lugares, trabalhava também na Insepa, eu tinha milhagem. E eu tinha um amigo que trabalhou comigo na Unilever, que estava morando em Londres na época. Aí eu peguei um feriado aí de Páscoa, né, que dá aquele feriado prolongadão, peguei e fui para lá. Peguei o avião, peguei milhagem e fui conhecer as faculdades. Eu apliquei para 5 faculdades. Isso é uma coisa importante, tá? Eles só vão dar a bolsa depois que vocês provarem que aplicaram para pelo menos 3 faculdades, tá? E aí vocês têm que ser aceitos, pelo menos por uma, claro, né? Então, mas tem que aplicar pelo menos 3. Eu apliquei para 5. Fui visitar 5. Porque como eu ia levar a família comigo, eu fiz questão de conhecer a cidade, vizinhança, saber onde eles iam morar, etc. Então, eu tinha um viés aí que eu tive que solucionar. Mas eu quis fazer a entrevista olho a olho. Para mim, eu achava importante fazer as entrevistas, entregar os application forms pessoalmente nas faculdades,
para ver onde eu estudava, o ambiente, como é que era, etc. Eu fui aceito por 4. Eu não fui aceito por Cambridge. Eu não estava tão preparado ainda para Cambridge. Fizeram algumas perguntas na minha entrevista pessoal, conceituais, inclusive, que eu não soube responder. E eu tenho quase certeza que foi por isso que eu não fui aceito. Ou seja, era o primeiro ano de MBA de Cambridge também, acho que eles estavam muito ainda acadêmicos, tá? Então eu acabei não sendo aceito. Então, com certeza, Oxford e Cambridge é um pouco mais exigente, mas são todos exigentes por igual, tá? O Vinícius pergunta se é só para alunos formados. Isso mesmo, que ele entrou um pouquinho atrasado. É só para alunos formados, tá? Não é para fazer faculdade lá. Isso aqui são cursos para mestrado, e, em geral, só mestrado mesmo, tá? Doutorado também não se aplica a isso aqui, tá? Então, quem está num outro nível, tá? Que é de doutorado, não se aplica também. Tem mais alguma outra pergunta? Deixa eu ver aqui. Uma pergunta boa aqui da Bárbara. Se é importante que a experiência profissional seja relacionada ao curso que vai aplicar? Não necessariamente, tá? Por quê? Muitas pessoas que vão fazer esses mestrados, esses cursos, estão num momento de mudança até de carreira, de mudança de vida, e eles entendem isso, tá? Não tem problema nenhum com isso. Olha que curioso, no meu MBA tinha até médico pediatra, que, olha só, ele já era médico pediatra por algum tempo, acho que ele tinha a mesma experiência que eu, quase que uns 10 anos mesmo. Mas ele queria passar para o outro lado. Ele falou, não, eu não quero ser médico, eu quero ser gestor de hospitais, etc. Então, ele foi fazer um MBA para isso, para virar gestor de hospital. Então, isso é uma coisa que acontece bastante, tá? Agora, uma coisa importante, o que você está aplicando é algo que você vai usar lá na frente. Pode ser que seja diferente do que você está fazendo hoje, mas algo que você vai aplicar lá na frente, porque senão não faz sentido você fazer um estudo que depois você vai engavetar e usar aquilo só para um trampolim de carreira, de cargo, de empresa. Isso eles também, como eles têm muita experiência, eles acabam pegando, tá? Tem que ser alguma coisa que você vai estudar para você, um conhecimento que você sabe que vai te tornar uma pessoa mais capaz, mais competente de realizar uma série de coisas que você sabe o que é, ou você imagina que vai ser, e que você vai aplicar isso, tá? Eu, quando vendia a minha ideia, era de aplicar em conceitos mesmo, ou seja, eu queria falar, olha, eu sou um cara que conhece de marca, de branding, né? E eu quero ter um conhecimento mais consolidado para poder aplicar isso em tantas outras empresas. Tanto que, quando eu voltei, eu passei de ser gerente e virei diretor, né? Então, eu fui contratado a ser country manager da Disney, depois diretor na Accenture, e fiz startups de negócio como o Burger King, ou seja, eu garantir que o negócio seja bem sucedido. E a hora que era um negócio americano, tá vendo? Não necessariamente inglês, né? Então, é a aplicação que vocês vão ter que eles olham, tá? Os skills, né, de Power BI. Na verdade, assim, eu não sei como é que está o formulário hoje. Vocês vão ter que ver caso a caso, gente. Faz muito tempo que eu fiz meu application, tá? Então, conforme vocês forem preenchendo, vai ter lá os skills. Agora, por exemplo, você vai, claro, dar uma ênfase em BI se você, por exemplo, está buscando, que nem eu mostrei lá o caso de um aluno lá, que é em Science Technology mesmo, que ele estava fazendo em programação. Então, de repente, você quer ir muito mais a fundo nesse tipo de coisa. Aí tudo bem, aí é legal você demonstrar esse skill para dizer que você quer ir um passo além agora, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Boa pergunta sobre o que ela contempla. Eu tenho um material adicional para mostrar para vocês, em que vai ter esse detalhe aí sobre o que a bolsa contempla, se é só para mestrado, mas acho que sobre mestrado eu já respondi para vocês, né? Sim, nível de mestrado. Então, pós-graduação, graduação, essas coisas não estão fora. E doutorado também é outro nível, está fora, tá? Por que eu digo que doutorado está fora? Normalmente na Inglaterra e em vários outros países, quando ele pega o estudante internacional para doutorado, seja até a bolsa garantida. As faculdades, para eles é muito interessante a diversidade, ter pessoas de outros países fazendo doutorado lá. Então você conquista a bolsa pelo seu histórico acadêmico, etc. Então, tanto nível mais júnior aí, que é
graduação, pós-graduação. E o muito acima, que é doutorado, não contempla, é mestrado. Tem uma outra pergunta aqui. Sobre o conhecimento. Não, vocês vão aprender lá. Então, não é que vocês têm que ter um domínio e um grande conhecimento de nada, porque exatamente o que vocês vão estudar é ter esse domínio. Mas é demonstrar o interesse por essa área de estudo. Tá? Mostrar que você já talvez trabalha com isso, ou que você vê isso como um potencial e que você vai se desenvolver nesse sentido. Tá? Então, não é obrigatório ter um grande conhecimento, ser um expert, não, né? Em nenhuma dessas áreas. Tá? Vocês estão indo lá exatamente para estudar. E eles sabem disso. Ver se tem mais alguma nova pergunta. Não estou vendo mais nenhuma nova pergunta aqui. Deixa eu mostrar mais um material de novo para vocês, pessoal, que tem mais alguma coisinha que eu queria mostrar, que é exatamente sobre o que cobra a bolsa, etc. E aí eu abro para uma outra sessão final de perguntas e respostas, pode ser? Vamos lá? Ok, vou compartilhar minha tela aqui novamente, então. Ok, então deixa eu colocar isso aqui para baixo para não me atrapalhar. Deixa eu voltar aqui. Tá. Bom, olha só que interessante. Está tudo no site deles, gente. O que eu recomendo de verdade para vocês, né? Reservem tempo. A gente nunca tem tempo para nada, né? Tempo é um ativo aí tão difícil hoje em dia, né? Tudo tão corrido. Bom, se vocês não tiverem mais que voltar para as empresas, para a escola, ainda estão em tempo em casa, né? Se planejam, tá? Dedique algumas boas horinhas para entrar aqui no site, para entender, para fazer o application. O application é todo em inglês. Se você não está tão confiante no seu inglês, pede para te ajudarem, tá? Mas erros comuns que acontecem, né, das pessoas quando fazem o application, tá? Então, o que acontece? Naquele pre-screen, ou seja, já no site, antes de vocês conseguirem chegar no application form mesmo, onde vocês vão colocar os dados completos, tem um pre-screen. Nesse pre-screen, se vocês já colocaram aquilo que eu falei, não está formado ainda, já vai cair fora. E não adianta mentir. Não está formado, gente. Não tem essa. Tá? Você tem que comprovar. Tem só um ano de formado. É bem difícil você ser aprovado. Pode até ser que passe no filtro, mas eu acho difícil. Não tem como comprovar as 2.000 horas de trabalho. Né? Então, essas vocês já vão, né, um monte de gente acaba caindo fora. Então, cuidado, porque aqui, responder coisas erradas aqui, vocês já podem cair fora. Então, sejam o mais corretos possíveis, o mais honestos, falem sempre a verdade. Isso é uma coisa muito, muito importante. Sejam vocês. Não inventa, não queira parecer o que não são. Tem que ser você. Vão aceitar vocês pelo que vocês são. Só. Não precisa inventar nada, não crie nada, sejam autênticos. E aí vocês já vão estar no bom caminho. Bom, passou pelo pre-screen, chegou no application form, tá? Então, no application form, aí vem aquelas coisas todas que eu falei. O que vocês têm que ter? Alguns detalhes. Vocês vão ter que ter comprovação da graduação, vai ter que ter o diploma, vai ter que fazer uma tradução juramentada, mandar essa documentação para eles, e vai ter que mandar para as faculdades também, né? Claro. Vocês vão ter que comprovar as horas de trabalho, vão ter que ter carta de recomendação. Normalmente é bom 2 cartas, são 2 só, tá? Uma acadêmica e uma profissional. Então, alguém que vocês trabalharam, ou um professor que vocês possam pedir a carta, né? Eu já fiz várias dessas cartas para ex-alunos meus, tá? Estou aqui à disposição para quem foi meu ex-aluno, mas tem que ter sido ex-aluno meu. Porque eu olho o histórico de vocês, eu vejo, escrevo algo de vocês, tá? Quando eu faço essas applications, né? Eu não faço application genérico, não, porque eu sei como eles são. Então, tá? Então, vocês vão colocar os seus dados pessoais, vão colocar essa experiência profissional, tá? Olha lá, as 2.000 horas, tá vendo? Ó? Dados pouco realistas. Pô, mas eu trabalhava 14 horas por dia. Tudo bem, mas você vai poder provar que trabalhava 10, 14 horas por dia? Acho que não, né? Então, cuidado, né? Não coloca algo irrealista que eles não vão aceitar, tá?
Outra coisa, né? Não pode entrar, né, com duplicidade, que eles estão falando aqui, tá? Então, para cada universidade, você vai aplicar para um curso. Você não vai aplicar para vários cursos na mesma universidade, porque senão você não sabe o que você quer, né? Então, você tem que ter foco. O que eles estão olhando aqui é foco. Eu quero este curso daquela universidade. De todos os que ela tem, é esse o meu curso. E vou aplicar coisas parecidas, né, na linha de estudo, em várias universidades. Por isso que eu falei que eu apliquei para 5. Na época, tudo bem, né? Eram todos MBAs. Eu não fui fazer Master of Science in Business numa, MBA na outra. Eu tinha foco, tá? Declarações aqui. Aqui tem alguns detalhes. Não, isso aqui eu acho que eu não... são detalhezinhos que depois vocês podem ver, tá? A questão de word count, de plágio, etc. Tá? É tudo rastreado hoje em dia, tá? Então, cuidado com esse tipo de coisa, tá? E tem que ser realmente, né, feito todinho em inglês, tá? Então, vocês é que têm que colocar aqui. E tem um monte de dicas aqui, tá? Depois vocês podem, né, olha, dicas para entrevista, etc. Deixa eu até clicar aqui, que eu acho que tem alguma coisa que a gente pode dar uma olhada. Quer ver? Olha lá, que interessante. Ó, deixa eu colocar aqui um vídeo que vai mostrar um pouquinho sobre isso que eu estava falando das entrevistas. Well, I took a public speaking class in college, so I thought I would go back to my notes, and I did. And I was looking at different techniques for managing nerves and clenching hands to manage your energy and all those things. But actually, what really helped that day, which is something that I actually discovered looking back, was that I was really sure. I knew what I wanted, I knew why I was there, I knew my qualifications, and really, when you look at it like that, and you're really sure of yourself, you're just answering questions honestly. Which is a big part of it. Do not try to make yourself look like something you're not. I actually was a little, when I left the interview, I thought I had been too candid, but I met with the man who interviewed me later, and he was like, no, like there was this one question which I thought I'd ruined by being too candid, and that was the one that I think really convinced him that I was the real deal for this program. So just be yourself, be sure of what you know. Once I got shortlisted, so I reviewed what I wrote in my essays, and I spoke to an alumni, cheating alumni. So she was really helpful, and she did not give me something extra advice. She said, just go there, just explain what you are. And when I went into the room, the interview panel was quite helpful. They first offered me a cup of water, so then I took a few minutes to get adjust. So they give you the time. I mean, if you are struggling, if you're having some issues, you can tell them. So they're quite friendly and cooperative. Né? Então, como vocês podem ver, pelo próprio material deles, eles estão passando dicas, tá, gente? Não é vestibular, ninguém está ali para comer o fígado de ninguém, tá? Isso é uma coisa muito interessante da cultura britânica, a questão deles serem muito colaborativos, tá? Isso já era lá no ano 2000, eu acho que a coisa está ficando cada vez mais. Aí teve até a pergunta, puxa, com o Brexit, o que acontece? O que a gente pode fazer, né? Não tem nada de errado, né? Eles acho que até perderam, claro, né? Uma grande conexão com a Europa, mas ainda é um país muito internacional. Eles têm consciência disso, né? Deixa eu ver se eu acho, quer ver? Alguém perguntou sobre o que está na... Deixa eu ver onde que está. Eu achei que estava aqui. Luminai. Eu estava tentando achar o que a bolsa cobre. Onde será que eu tenho essa informação? Puxa, achei que estava aqui. Tinha uma outra coisa interessante que eu queria mostrar para vocês aqui, é o Application Timeline, tá? Depois eu vou ver se eu acho essa última informação aí do... Então,
Estamos nesse momento, ou seja, começou, está desde 3 de agosto, vai até o dia 2 de novembro, o application que vocês têm para fazer, tá? E todo ano tem de novo. Não se preocupe. Pô, eu perdi a janela desse ano. Ok, aplica no que vem, tá? A janela é normalmente essa daqui, tá? Começa em agosto e vai até novembro. O que acontece? A partir daqui eles começam aquele trabalho interno que eu falei, ou seja, das 1.500 eles vão chegar em 300, e eles decidem isso até meados de novembro, dezembro. Então, eles estão fazendo ainda aquela interna. E vão começar a chamar, né, os shortlisted para entrevistas só lá em fevereiro. Então, pode ser que eles façam algum cheque, etc. E em fevereiro eles chamam para as entrevistas, então vai ter todo um timing aí para fazer as entrevistas. E vocês podem, provavelmente algumas, né? Vocês teriam que ir pessoalmente, quem quiser ir pessoalmente tem que ir em algum lugar onde o British Council tem escritório. Então, tem Brasília, tem São Paulo, tem Rio, eu acho que tem algum lugar no Nordeste, mas não tenho certeza absoluta. Eu, na época, estava morando em Curitiba, eu vim para São Paulo para fazer a minha entrevista. Tá? E eles têm mais ou menos a definição lá, né, entre fevereiro e abril. O que acontece? Em paralelo, você já tem que ter escolhido a escola. É todo um outro processo para você escolher uma daquelas escolas, né? Pelo menos 3 cursos, 3 escolas, que vocês vão também fazer o mesmo application. E aí, para as escolas, além do IELTS, por exemplo, muitas escolas aceitam o IELTS, se for, né, estamos falando de Inglaterra, algumas talvez exijam o GMAT, né? Que é aquele teste de conhecimentos gerais. Então, vocês têm que se preparar para isso também. Acho que todos aceitam o IELTS, mas se não aceitar, talvez vocês tenham que fazer o TOEFL, tá? Que é aquele teste de inglês para foreign language, como as foreign language, né? Então, são pontos também para vocês darem aí uma olhada, tá? Eu não lembro de estar essa informação, mas eu sei que tem aqui, mas basicamente o que está dentro da bolsa, né? Que foi a pergunta que me fizeram, depois a gente já abre de novo aqui para perguntas e respostas finais, tá? O que está dentro da bolsa? Eles cobrem o tuition 100%. Então, o custo da escola é coberto, eles não vão te pedir dinheiro de volta, nenhum tostão, tá? Isso é dinheiro dado, tá? É que nem verbas da FAPESP para pesquisa para nós, né? Na Mauá e institutos de pesquisa, tá? Eles dão dinheiro para as empresas, dão dinheiro para startups, dão dinheiro para institutos de educação, é dinheiro dado. Então, o tuition completo, a sua passagem ida e de volta, para uma pessoa só. Eu fui com a família, eu tive que pagar da minha família, mas a minha passagem de volta foi coberta, classe econômica. Um FII mensal para você, um stipend, que eles chamam, para cobrir custos de moradia e alimentação. Você ganha dependendo do que país do mundo você vem, no caso do Brasil, eles sabem que é um país tropical, você ganha também uma verba lá para você comprar roupas de frio. E tinha, na minha época, não sei que agora como é que eles chamam isso, até também uma verba para você comprar livros. Hoje em dia, com online, com PDFs, etc., não sei se isso aí está valendo também. Tá? Então, essas despesas todas são cobertas. Então, em teoria, seu custo de vida está sendo coberto. Os extras ficam por sua conta. Recife, o Guilherme respondeu aqui. Ó. Recife também tem British Council. Muito bem. Deixa eu abrir para mais perguntas, então, gente. A gente já está caminhando para o final do nosso encontro aqui, né? São 10:50. Mais alguma outra pergunta? Tem alguma aqui no chat? Eu já tinha respondido. Deixa eu ver. Acho que já tinha, né? Uma pergunta sobre ter um nível intermediário de programação e aprender mais a fundo para se tornar um mestre. É exatamente o caso, tá? Eu quero ter um domínio, eu quero ser mestre em programação, então tente achar cursos que tenham isso. E prove, mostre como que isso você depois vai usar de maneira a compartilhar. Gente, a palavra-chave para Conselho Britânico é compartilhar, é cooperação. Como vocês vão, desse seu conhecimento, passar para frente e melhorar as condições do mundo. É isso que eles gostariam de ouvir, tá? Então, pense na palavra colaboração.
O futuro do mundo está na colaboração, não na competição, né, do planeta. Então, acho que essa é uma boa dica aí para vocês, né? Ah, tá aqui, ó. Peraí. A Bárbara achou required documents, application guidance. Ah, não, acho que era outra informação aqui. Alguma outra pergunta, gente? Ah, boa pergunta. Como é que foi morar na Inglaterra? Boa, boa, não tinha falado disso, né? Sou suspeito. Foi o melhor ano, um dos melhores anos da minha vida. É frio? É frio. Não faz o calorzinho aqui do Brasil? Nem a pau, né? Eu passei 2 verões lá. No primeiro, eu consegui ficar 2 semanas de bermuda. No segundo, um final de semana só. Depois disso, frio. Mas como você está lá na condição de estudante internacional, você é muito bem recebido por todo mundo. Então, eles têm uma cultura muito interessante de receber mesmo das pessoas, de ser curioso. Eu morei numa cidadezinha, eu aluguei uma casa, né? Então, meu vizinho de porta, ele trabalhava como vendedor numa loja de sapatos e a esposa dele era enfermeira. E nós fomos conhecer uma casa deles, eles foram tomar cafezinho lá em casa, nossos filhos brincavam juntos, e as pessoas lá têm uma curiosidade natural, ou seja, recebem muito bem a gente, tá? Até porque sabem, né, principalmente os bolsistas, né, que você vai voltar para o seu país, você não está tirando emprego de ninguém ali, né? Então, o estudante é muito bem recebido, muito bem visto lá na Inglaterra. Ponto negativo, o clima. Para nós brasileiros faz falta, tá? Então, eu lembro que de outubro, finalzinho de outubro, até o Spring Break, que foi em março ou abril, frio mesmo. Minha filha ficou doente, ficou gripada, não ficava boa. Chegou um momento que eu fiquei desesperado. Aí, quando teve o Spring Break, o que eu fiz? Eu fui atrás do sol, fui para a Espanha. A vantagem de você estar na Europa é isso, né? Peguei, passei 10 dias na Espanha, que eram os 10 dias que eu tinha de folga entre um período e outro, um trimestre e outro. Ela ficou curadinha, tomou um solzinho, ficou ótimo. Então, dá umas escapadas, tá? Aí vocês conseguem sobreviver. Os outros programas, a outra pergunta é, o que é a vantagem do Chevening em relação aos programas? É que é uma bolsa integral. Existem outras, tá? Muitos programas que têm como é que fala? Puxa, eu não lembro o nome, talvez o Guilherme me ajude, porque não é bolsa, né? É um financiamento estudantil, alguma coisa assim, você depois tem que pagar de volta. Então, você tem muito crédito estudantil em várias universidades. O americano faz bastante isso, tá? O europeu um pouco menos. Só que esse tem que pagar de volta. Esse daqui, a vantagem do Chevening é que é bolsa, é dado. Tá? Você conquista realmente um prêmio. Você ganha, né? Como um prêmio, né? Outro detalhe de quem mora lá, sistema de saúde, né? Vocês podem se preocupar com isso. Como você vai estudar lá, você vai ter uma autorização para você, no meu caso foi extensivo para a família, como cidadão britânico. Você vai poder dirigir, tirar carteira de motorista, essas coisas todas, tá? E você tem direito ao NHS, né? National Health System, que na Inglaterra, gente, é de primeiro mundo. Você não precisa de sistema privado de saúde, tá? Eu tive que fazer uma cirurgia. Como eu fiz mudança por minha conta de Curitiba para São Paulo antes de ir para lá, eu mesmo mexi com as minhas mudanças, né? Eu acabei chegando lá com uma hérnia e fiz uma cirurgia de hérnia na Inglaterra. Não gastei um tostão, tá? E fui super bem tratado. Então, saúde, plano de saúde, essas coisas é uma coisa que vocês não precisam se preocupar. Precisa se preocupar só o quê? Com aluguel e custo de vida, que, por exemplo, em Londres é bem mais alto, tá? Londres é 30%, 40% mais caro em média do que se vocês forem morar no interior da Inglaterra. Um dos motivos de eu escolher Warwick, né, no interior da Inglaterra, foi para ter um custo de vida mais razoável. Então, o meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz em Londres. Aí tudo bem, era só 3 meses, aí eu acabei indo para Londres para poder viver lá um tempo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui no
nosso Q&A. Então, para se inscrever, entram naqueles links, tá, gente? Tá? Do British Council, que a gente passou aqui, que está aqui no chat, tá? Olha lá, Chevening Scholarship Brasil. Vocês têm que entrar pelo application, pelo site, tá? Tudo começa, no primeiro momento, online. Não tem como escapar disso. Depois é que vem a segunda parte, tá? Bom, acho que é isso. Os alunos estão com seus compromissos aí também. Muito obrigado mais uma vez, professor. Muito obrigado a todos e todas que seguiram aqui a apresentação até agora. Uma boa noite para todo mundo. E fiquem à vontade, tá? Para tirarem dúvidas comigo, eu vou deixar aqui no chat meu e-mail da Mauá, tá? Para quem quiser, me mande e-mail e eu respondo aí com algumas outras dúvidas, etc. E quem foi ex-aluno meu, que quiser avançar no processo e quiser uma carta de recomendação, né? Tem que ser ex-aluno meu, tá? Não minto para os caras. Vai ser um prazer eu fazer a cartinha para vocês, tá? Ok, gente? Então, bom descanso aí para todos. Os que têm aula agora à noite, boa aula. A minha aula é amanhã cedinho e amanhã à noite. Então, hoje eu descanso.